Oi, pessoal, eu sou o professor Gustavo Santana. A gente vai interromper um pouco sobre o tema energia e a gente vai voltar a falar sobre forças. Uma força, ela pode ser subdividida em força conservativa e força dissipativa. Então, qualquer força, ou ela vai ser conservativa, ou ela vai ser dissipativa. Então, a gente vai estudar quais são essas subclassificações de uma força. Uma força, ela é dita conservativa. A gente diz que uma força é conservativa quando o trabalho realizado por uma força em um processo AB é o inverso do trabalho realizado por essa mesma força no processo BA. Como assim? Se eu tenho uma força que está atuando sobre um corpo, considere que aqui eu tenho um corpo, ele está indo do ponto A até o ponto B. Aqui está o meu corpo, aqui a gente tem um objeto, está atuando sobre esse corpo uma força F1, certo? Uma força F1. Se o trabalho, quando esse corpo vai de A até B, essa força F1 vai causar um trabalho que vamos chamar de tal 1. Então, a gente tem esse primeiro trabalho que vai de A até B. Nós vamos chamar de trabalho de A até B. Depois, esse corpo, por aplicação dessa força ou de outras, ele vai voltar para a posição original, vai de B até A. E o trabalho realizado por essa força nesse processo de volta, a gente vai ser o trabalho BA. Então, o trabalho AB é o trabalho realizado por essa força indo de A até B, e o trabalho BA é o trabalho dessa força quando ele volta de B até A. Se o trabalho de A até B corresponde ao negativo, o inverso do trabalho de B até A, então a gente vai dizer que essa força é conservativa. É o que a gente está mostrando aqui nessa figura. Ó. Aqui a gente tem um corpo indo de A até B, passando pelos pontos 1 e 2. E quando volta até A, passando por os pontos 3 e 4, a gente tem outro trabalho. Se esse trabalho 1 for o inverso do trabalho 2, o trabalho percorrendo essa linha azul é o negativo do trabalho percorrendo essa linha vermelha, né? Trabalho T1 é igual a menos o trabalho 2. Então, tal 1 é menos o trabalho tal 2. Então, essa força, a gente vai dizer que ela é conservativa. Em outras palavras, uma força é dita conservativa quando o trabalho realizado e uma trajetória fechada, voltando ao ponto inicial, vale zero. Aqui nessa figura de cima, se eu fizer uma trajetória fechada, vai de A, passa pelo ponto 1, passa pelo ponto 2, chega no ponto B. Depois, a gente passa pelo ponto 4, passa pelo ponto 3 e chega no ponto A novamente. Então, a gente percorreu aqui uma trajetória fechada, né? Aqui a gente tem um processo que vai fechar, vai voltar para a posição original. O trabalho nessa trajetória fechada vale zero, porque a gente tem o seguinte, que o trabalho 1 nessa curva azul e o trabalho 2 nessa curva vermelha tem sinais contrários. Então, o trabalho T1 mais o trabalho T2 vai ser igual ao trabalho T1 mais o trabalho T2 é menos o trabalho T1, né? Então, a gente tem tal 1 menos tal 1 é igual a zero. Ou seja, numa trajetória fechada, o trabalho realizado pela força é igual a zero. Então, são duas maneiras de dizer a mesma coisa. O trabalho no processo A é o inverso do trabalho no processo BA, ou a gente diz que num trabalho numa trajetória fechada vale zero. Beleza, pessoal? Quando isso ocorre, a gente chama de força conservativa. E quando isso não acontece, quando o trabalho numa trajetória fechada não é igual a zero, a gente vai dizer que a força é dissipativa, ou a gente vai dizer que a força não é conservativa, ou que a força é não conservativa. Se o trabalho na trajetória fechada é igual a zero, a força é conservativa.
E se o trabalho realizado na trajetória fechada é diferente de zero, então a força é não conservativa. Um outro termo que pode aparecer é força dissipativa, é sinônimo de força não conservativa. Força dissipativa. Então, quando uma força não é conservativa, dizemos que ela é uma força não conservativa, ou que ela é uma força dissipativa, certo? Então, são esses dois tipos de força, força conservativa e a dissipativa. Aí tá, aí você me pergunta, Gustavo, por que que a gente precisa saber disso? Por que que a gente vai classificar força em conservativa e força dissipativa? Porque a gente tem características interessantes se a força é conservativa ou não. Olha aqui, ó. Uma consequência da força ser conservativa ou dissipativa é a seguinte. Olha aqui essa figura. É aqui a mesma figura que a gente viu no slide passado, né? A gente tem a força aqui. A gente tem uma força aplicando sobre um corpo. E esse corpo ele percorreu uma trajetória azul. E o trabalho realizado por essa força enquanto ele percorreu a trajetória azul, a gente chamou de tal 1, certo? Já depois, esse corpo foi do ponto B até o ponto A, passando pelos pontos 4 e 3. E esse trabalho a gente chamou de tal 2, certo? E a gente tem que tal 1 é igual a menos tal 2. Ou que o trabalho total na trajetória fechada é igual a zero, porque esse trabalho corresponde a tal 1 mais tal 2, que é igual a tal 1 mais menos tal 1, e isso é igual a zero, certo? Bom, isso a gente já viu. Agora, olha o seguinte. Na ida do ponto A até o ponto B, a gente percorreu uma trajetória em azul, e na volta a gente percorreu uma trajetória em vermelho. As trajetórias são diferentes. E os trabalhos são iguais em módulo. Então, uma consequência que a gente tira disso aqui, se a gente tivesse a volta fosse por um outro caminho, se a volta de B até A fosse outro caminho e a força é conservativa, então o trabalho tal 2 seria igual ao trabalho percorrido por essa trajetória que eu desenhei de cor vermelha, indo do ponto B até o ponto A. Então, uma conclusão é que quando a força é conservativa, o trabalho não depende da trajetória. Tanto que aqui, se a trajetória do ponto A até o ponto B fosse a curva azul, ou do ponto A até o ponto B fosse a curva vermelho, a trajetória seria igual, ao trabalho seria igual, tanto em módulo quanto em intensidade, certo? Então, o trabalho não depende da trajetória. Essa é a primeira conclusão. O trabalho realizado por uma força conservativa não depende da trajetória. Essa é uma conclusão importante. Por isso que quando a gente vai calcular o trabalho de uma força conservativa, a gente precisa apenas do ponto inicial e do ponto final. Um exemplo de força conservativa é a força gravitacional. A força gravitacional é um exemplo de força conservativa. A força elástica também é uma força conservativa. Força elástica e força gravitacional são forças conservativas. Elástica, né? Força elástica. Vamos ver o caso da força gravitacional. Considere aqui um objeto que está caindo do alto de uma janela, de um prédio. Tem um objeto caindo. Tem um objeto aqui a gente tem um bloco que está caindo no chão. Qual é a energia potencial elástica? Ou melhor, qual o trabalho realizado pela força-peso que está atuando sobre esse bloco? Está atuando sobre esse bloco uma força-peso, né? E qual o trabalho dessa força-peso enquanto ele cai dessa altura que a gente vai chamar de H0 até o chão, né? Aqui a altura a gente vai chamar de zero. Então, aqui nós temos uma altura que a gente está chamando de H0, certo? Qual é a força, o trabalho realizado por essa força-peso? O trabalho realizado por essa força-peso corresponde à força m vezes a aceleração da gravidade vezes o deslocamento, que vale H0.
vezes o cosseno de θ. O cosseno de θ é o ângulo entre o deslocamento e a força. Ambos são para baixo, então o cosseno de θ vai ser igual a 1. Então o trabalho vai ser mgh0. Agora, considere que existe uma segunda força, depois que o objeto caiu no chão, existe uma segunda força que vai fazer com que o objeto volte à sua posição original, volte à altura h0. A força-peso, embora tenha essa segunda força F2 atuando sobre o objeto, fazendo ele subir, ganhando energia potencial gravitacional, a força-peso continua atuando sobre esse objeto, continua realizando trabalho sobre esse objeto. E qual é o trabalho realizado por essa força-peso nesse momento de subida? Vai ser, então, o trabalho realizado pela força-peso no momento 1 é isso aqui, e o trabalho realizado pela força-peso nesse processo 2 vai ser a força, massa vezes a aceleração da gravidade, vezes o deslocamento vai ser igual a h0 novamente, né? Só que agora ele vai da altura 0 até a altura h0, e o cosseno de θ, agora o cosseno de θ vale 180 graus, porque a força é para baixo e o deslocamento é para cima, né? O ângulo vai ser de 180 graus e o cosseno de 180 graus vale menos 1. Ou seja, o trabalho da força P1 é menos o trabalho da força P2. O trabalho da força-peso no momento de queda é o negativo do trabalho da força-peso no momento de subida. E se eu somar tudo, né, eu considero o objeto, ele vem da altura h0, cai e depois ele volta para a sua posição original. Se a gente considera essa trajetória fechada, a gente vai ter que o trabalho da força-peso nessa trajetória fechada vai ser o trabalho da força-peso no processo 1 mais o trabalho da força-peso no processo 2. Isso vai ser igual a mgh0 menos mgh0. Isso é igual a zero. Portanto, a força-peso é uma força conservativa. E para a força conservativa, a gente não precisa nos preocupar com a trajetória. Se eu tenho Se eu tenho que o meu objeto, eu estou estudando um objeto que ele caiu em queda livre, atingiu um certo obstáculo aqui, depois ele começou a descer, passou por um certo vão e depois caiu, passou por uma região de um atrito diferente, depois caiu de novo. Aconteceu um monte de coisa com o objeto em estudo e eu quero calcular apenas o trabalho realizado pela força-peso. Para calcular o trabalho realizado pela força-peso, eu vou precisar apenas da altura inicial, dessa altura aqui, no momento inicial, e da altura no momento final. Aqui eu tenho um ΔH, certo? ΔH. Se eu quero calcular o trabalho dessa força-peso, eu apenas vou calcular o trabalho da força-peso, vai ser a força m vezes g vezes a variação de altura. A variação da energia potencial gravitacional vai ser mg vezes ΔH, né? Vai ser menos mg vezes ΔH. Então, a gente só precisa desse ΔH, a diferença de altura da posição inicial e da posição final. Eu não preciso saber o que aconteceu no meio do caminho. Então, para a força conservativa não depende da trajetória. E como não depende da trajetória, a gente só precisa das informações do momento inicial e do momento final, não importa o que aconteceu no meio do caminho. Quando apenas forças conservativas atuam em um sistema, dizemos que o sistema é isolado, certo? Um sistema isolado é um sistema em que nele atuam apenas forças conservativas. Se atua força dissipativa, quando atua força dissipativa, o sistema é não isolado. Quando atua força dissipativa, atua 10 forças conservativas, mas existe uma única força não conservativa. O sistema deixa de ser isolado.
Quando há alguma força não conservativa, o sistema não é isolado, certo? O sistema é não isolado. Quando atua força dissipativa, a gente vai ter uma redução da energia mecânica no processo. A energia mecânica vai reduzir. O que era energia mecânica vai se transformar em outro tipo de energia. Então vamos lá. Vamos anotar aqui em cima. Quais são forças conservativas? Vamos anotar aqui em cima. Forças conservativas. São forças conservativas. A força peso, a força gravitacional, a força gravitacional ou força peso, a força elástica. Força peso e força gravitacional são exemplos de forças conservativas. Se existe apenas forças conservativas, a gente tem um sistema isolado. Quando atua apenas forças conservativas no nosso sistema, a gente vai ter a conservação da energia mecânica. A energia mecânica, que por sua vez é o somatório da energia cinética mais a energia potencial, seja ela gravitacional ou elástica, né? Energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica, certo? A gente vai ver conservação. A energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final, no fim do processo. Agora, forças dissipativas. Exemplos de forças dissipativas. Força de atrito é um exemplo de força dissipativa. Força de atrito é um exemplo de forças dissipativas. Eu estou aqui empurrando um objeto. Eu estou aqui empurrando uma caixa. Ele vai do ponto A até o ponto B. Então, eu estou empurrando esse objeto. Aqui tem uma pessoa, sou eu, empurrando esse objeto com uma força F1. Vai atuar sobre esse objeto, além da força normal, além da força peso, vai atuar uma força de atrito. Essa força de atrito, se possui velocidade, essa força de atrito é cinético, né? E a força de atrito cinético é o μ cinético vezes a força normal. Qual o trabalho realizado por essa força de atrito? O trabalho realizado por essa força de atrito, o trabalho da FAT, vai ser igual a força de atrito, μ cinético, vezes a força normal, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Bom, a força é para a esquerda e o objeto está andando para a direita, certo? Então, o ângulo θ é de 180 graus e o cosseno vale menos 1. Então, o trabalho da força de atrito é negativo. Essa força está reduzindo, ela está agindo contribuindo para uma redução da energia cinética do bloco, certo? Então, o bloco, ao longo desse processo, de A até B, a força de atrito é essa. E o trabalho realizado por essa força de atrito é essa que a gente calculou, certo? Agora, vamos para o processo contrário, né? Chegamos no ponto B, agora esse bloco vai voltar para o ponto A.
Então, aqui a gente tem um bloco voltando para o ponto A. A gente tem um bloco que vai voltar. Existe uma força que vai empurrar agora esse bloco para a sua posição original e vai atuar uma força de atrito agora para a direita. Qual o trabalho dessa segunda força de atrito? O trabalho dessa força de atrito nesse segundo processo corresponde ao μ cinético vezes a força normal, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo θ. A força de atrito é para a direita e o deslocamento agora é para a esquerda. O θ continua sendo igual a 180 graus. E o cosseno de 180 graus continua valendo menos 1. Então, o trabalho da força de atrito, nesse segundo processo, é igual ao trabalho da força de atrito no primeiro processo. Não é o inverso, né? Para a força ser conservativa, no processo AB, o trabalho tinha que ser um valor, e no processo BA tinha que ser o inverso desse valor. E não, a gente obteve o mesmo resultado. No ciclo fechado, na trajetória fechada, a gente teria que o trabalho é o trabalho da força de atrito no processo 1, mais o trabalho de atrito no processo 2, e a gente não vai obter o resultado zero. A gente vai ter menos 2 μ cinético vezes a força normal vezes o deslocamento, certo? A gente não obteve um trabalho igual a zero. Portanto, força de atrito não é conservativa. Se existe força de atrito no sistema, no processo, então o sistema não é isolado. E quando a gente tem uma força dissipativa, quais são outros exemplos, né, de forças dissipativas? Força de atrito, a força de resistência do ar, que é um tipo de força de atrito, né? Força de resistência do ar. Então, são forças que vão retirar energia mecânica. Quando o sistema não é isolado, a energia mecânica não se conserva. Não se conserva. Vai haver uma redução da energia mecânica. Essa força reduz a energia mecânica. Lembrando que energia mecânica vai ser o somatório da energia potencial com a energia cinética, né? Sendo que a energia potencial é a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica. A força reduz a energia mecânica. O trabalho realizado por essa força reduz a energia mecânica. Certo? Então, a gente pode dizer, de outras palavras, então aqui a gente tem um resuminho bem legal de forças conservativas, de forças dissipativas, e o que tipos de cada um e o que elas fazem com a energia mecânica. A gente pode escrever, apresentando de uma outra forma, até para ficar mais claro, a gente pode dizer o seguinte, que a força conservativa, ela atua mudando componentes da energia mecânica. Então, a força conservativa, o trabalho dessa força, vai alterar a energia cinética, aumentando a energia cinética ou diminuindo a energia potencial gravitacional. Então, uma força conservativa, se ela está provocando aumento da energia cinética, ela está provocando também uma redução da energia potencial, seja ela gravitacional ou potencial elástica. Então, a força conservativa ela vai atuar apenas mudando componentes da energia mecânica. Força conservativa atua mudando componentes da energia mecânica. Então, se eu tenho apenas forças conservativas, a energia mecânica permanece constante, sendo que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica, certo?
Então, se uma força atua aumentando a energia cinética, é alguém empurrando o bloco que inicialmente estava em repouso. Esse bloco vai ganhar velocidade, portanto, vai ter um aumento da energia cinética. Se essa força é conservativa e a energia cinética está aumentando, é porque algum outro tipo de energia está diminuindo. Se está aumentando a energia cinética, é porque está diminuindo a energia potencial gravitacional ou está diminuindo a energia potencial elástica, de modo que a somatória dessas energias, que corresponde à energia mecânica, não se altera. A energia mecânica, ela é constante, ela é igual para qualquer ponto da trajetória. Agora, a força dissipativa atua, atua transformando uma parte da energia mecânica em outro tipo de energia. Então, uma força de atrito, ela vai transformar, seja energia cinética ou energia potencial gravitacional, em outro tipo de energia. Quais outros tipos de energia? Calor, energia térmica, né? Energia sonora, som, certo? Então, quando existe um atrito atuando sobre um carro, ele vai esquentar os pneus do carro, né? Vai haver um aquecimento do carro, do piso. Então, é energia que era mecânica sendo convertida em energia térmica, em calor. Ou vai ter um barulho, né? Então, a gente vai ter a energia sonora. Então, a gente vai ter, para a força conservativa, a gente vai ter apenas mudanças, né, de um tipo de energia para outro dentro da energia mecânica. Já a força dissipativa, uma parte da energia mecânica vai virar outro tipo de energia. Beleza? A energia mecânica de um sistema é a soma da energia potencial com a energia cinética dos objetos que compõem esse sistema. Então, se eu tenho um sistema composto de três blocos, a energia mecânica vai ser a soma das energias cinéticas de cada bloco, com a energia potencial gravitacional de cada bloco, mais a energia potencial elástica de cada um desses blocos. Então, aqui, a energia mecânica é a soma da energia cinética com energia potencial gravitacional, mais a energia potencial elástica. Em um sistema isolado, a energia mecânica se conserva. Esse é o princípio da conservação da energia mecânica. Então, aqui eu tenho uma figura. Aqui eu tenho um pêndulo, né? Uma corda preso a um objeto, e esse objeto vai cair sendo preso a essa corda, né? Ele vai de uma posição inicial, em que está parado, velocidade igual a zero, e vai atingir esse ponto de menor altura. Não está, a gente está desprezando força de atrito, vamos desprezar qualquer tipo de força dissipativa. Se a gente está desprezando qualquer tipo de força dissipativa, é porque a gente tem uma conservação da energia mecânica. Então, a energia mecânica nesse momento inicial é igual à energia mecânica nesse momento final. Então, aqui no momento inicial, a gente tem energia mecânica inicial. Nesse momento final, a gente tem energia mecânica final. Como não existe força dissipativa, a gente está no sistema isolado. Estando no sistema isolado, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Ou seja, quais são as parcelas da energia mecânica? É a energia cinética mais energia potencial gravitacional mais energia potencial elástica, não é mesmo? Então, aqui, energia mecânica inicial. Bom, para a energia mecânica inicial, a energia cinética vale zero, porque ele estava parado. A energia potencial elástica vale zero. Aqui não vamos trabalhar com mola, a gente
não vai mencionar energia potencial elástica. E a gente tem energia potencial gravitacional. Qual é a energia potencial gravitacional? Para a gente calcular a energia potencial gravitacional, a gente precisa de um nível de referência. E esse nível de referência pode ser, por exemplo, a altura desse objeto nesse instante final aqui. Então, aqui a gente vai definir um nível, e a partir desse nível, a gente vai calcular a altura inicial da bola. A bola possui uma altura inicial que vamos chamar de h0. Então, a energia mecânica inicial vai ser a energia potencial gravitacional inicial. E ela é igual a m vezes g vezes h0, certo? Essa energia potencial gravitacional inicial vai ser a energia mecânica final. No momento final, como a gente definiu esse nível como a altura zero, a energia potencial gravitacional vai ser zero, de modo que a energia mecânica final vai ser composta apenas da energia cinética nesse instante final. E isso é igual a m vezes v ao quadrado dividido por 2. Cancelamos m com m e a gente encontra que a velocidade ao quadrado é 2 vezes g vezes h0, ou seja, a velocidade é a raiz de 2gh0. Então, através da conservação da energia mecânica, desprezando forças dissipativas, a gente consegue calcular a velocidade da partícula se a gente souber qual é a aceleração da gravidade e qual é a altura h0. Então, pronto, a gente consegue, da conservação da energia mecânica, calcular muitas coisas, calcular várias propriedades de um corpo, e a gente vai praticar isso bastante com exercícios. Antes de praticar com exercícios, vamos ver a conservação da energia mecânica no sistema massa-mola.